hoje o vídeo número 2 da nossa playlist do primeiro ano. No vídeo passado, nós apresentamos a playlist. A playlist foi apresentada na aula 1 e foi dado o assunto de matrizes. O que é matriz? Uma tabela com linhas e colunas, a lei de geração e vários tipos de matrizes. Matriz quadrada, matriz diagonal, matriz simétrica, matriz transposta, vários conceitos importantes, relevantes, né, para o nosso uso. Na aula 2 de hoje, nós vamos falar das operações, adição, subtração, multiplicação entre matrizes, multiplicação de número por matriz e o conceito de matriz inversa. Essa é a previsão da nossa aula de hoje. Então, vamos compartilhar com vocês a tela. Pronto, estamos aqui com a nossa playlist do segundo ano. Opa, pronto. E vamos para o nosso vídeo número 2, né? Colocando aqui o nosso planejamento, né? O vídeo 1 está aqui. A gente fez matrizes, a gente fez um vídeo de 34 minutos. E vamos fazer esse hoje, agora, com operações e matriz inversa. Então, vamos falar disso na aula de hoje, né? A adição entre... Como é que soma matrizes, como é que subtrai matrizes, como é que multiplica a matriz por número, como é que multiplica uma matriz por outra, e como é que se acha uma matriz inversa. Bem, então, vamos começar com a adição de matrizes. E aí, na tela estão dadas duas matrizes, a matriz J e a matriz F. J referente a janeiro, F referente a fevereiro, de uma fábrica que produz carro, caminhão, caminhonete e trator, né? No mês de janeiro, e os tipos de veículo. Ele pode ser básico ou completo. Então, ele dá as quantidades, esses 8 elementos da matriz, dá as quantidades produzidas por essa fábrica. Isso em janeiro e isso em fevereiro. Tá? É uma matriz, ambas são matrizes de 4 linhas por 2 colunas. 4 linhas, porque são 4 tipos de veículos, e 2 colunas, porque cada veículo pode ter 2 modalidades, um básico e um completo. Agora, a pergunta que se faz relevante quais foram as vendas dessa fábrica, dessa mesma fábrica aqui, né? No primeiro bimestre do ano. A gente sabe que o primeiro bimestre junta janeiro e fevereiro, junta, né? Une. Então, o que eu preciso fazer para resolver essa pergunta é somar a matriz J com a matriz F. Primeira informação básica, essa soma pode ser feita porque a matriz J ela é 4 por 2 e a matriz F também é 4 por 2, ou seja, a matriz que eu vou chamar matriz bimestre, ela também vai ser 4 por 2. Tá claro? Então, a operação de adição, ela preserva a ordem, né? Ou seja, 4 linhas, no caso aqui, 4 linhas e 2 colunas. Então, como é que eu faço para descobrir o elemento B11 dessa matriz? Eu vou somar o elemento J11 com o elemento F11. Ou seja, se a fábrica produziu 200 carros básicos em janeiro e 150 carros básicos em fevereiro, então ela produziu ao todo, né, 200 mais 150 carros no primeiro bimestre, né? Pronto, então eu faço isso agora com todos os demais termos dessa matriz. Então, 200 mais 150 dá 350, né? Agora, o elemento da primeira linha e segunda coluna, 40 mais 50. 40 mais 50 vai dar 90, né? O elemento agora da segunda linha, que se refere ao caminhão, 3 mais 7, e 3 mais 7 a gente sabe que dá 10.
para isso do básico e do completo. 4 mais 10. 4 caminhões mais 10 caminhões completos dá 14 caminhões completos produzidos no bimestre. Terceira linha da caminhonete, eu vou somar o elemento 3,1, que é o 16, com o elemento 3,1 da outra matriz, que é o 26. 36 mais 26 vai dar 42. Isso do básico e do completo. Vai ficar 10 mais 11. 10 mais 11 a gente sabe que dá 21. E, finalmente, da quarta linha do trator, né? Do trator, a gente sabe que o número é 5 da primeira matriz e 8 da segunda matriz. Então, no bimestre foram produzidos 3 tratores básicos e quantos completos? 0 mais 3, 3. E essa é a produção, essa é a matriz soma, né? Então, a matriz soma, ela foi obtida pela soma dos elementos. Então, o que eu preciso saber para adicionar matrizes é basicamente saber adicionar números, que não tem maiores dificuldades, né? Agora, lembrando a questão da ordem, a ordem tem que ser a mesma, ok? Pronto, a adição foi bem tranquilo, sem dificuldades. E agora vem subtração. Então, como subtração é a operação inversa da adição, eu posso pegar a matriz soma, olha que essa matriz soma está escrita aqui também, ó, exatamente ela está aqui, ó. É isso? Pronto. Pego a matriz soma e se da matriz soma, que é S, eu subtrair janeiro, o que é que eu vou obter? Eu vou obter fevereiro. Então, se eu quero fazer S menos J, eu devo pegar o elemento 1 do S e subtrair do elemento 1 do J. E isso vai dar 150. Pronto, faço isso com todos os elementos. 40, fazendo aqui rapidamente. 90 menos 40, 50. 10 menos 7. 10 menos 3, 7. 14 menos 4, 10. 42 menos 16, 26. 21 menos 10, 11. 13 menos 5, 8. E, finalmente, 3 menos 0, 3. Então, como a subtração é a operação inversa, nenhum problema, né? Você subtrai. Então, note que esse menos daqui, ele acaba se aplicando a todos os elementos da matriz. Né? No final das contas, né? Ele entrou aqui, ó, nessa história. Você faz isso com todos os elementos. Acho que não tem maiores dificuldades. Agora, vamos fazer uma outra operação. Eu quero multiplicar uma matriz, por exemplo, essa matriz T aqui, ó, essa matriz T aqui, eu quero multiplicar por um número real. O número real eu chamo genericamente de K. Então, eu quero fazer K vezes T. Vou atribuir um número para K aí. Vamos supor que K seja 5. Então, eu quero fazer 5 vezes T. Quanto vale a matriz 5 vezes T, pessoal? Muito simples. Você vai pegar a matriz T original e cada elemento dela vai ser multiplicada por 5. Como se fosse uma espécie de uma distributiva, né? Então, os da primeira linha são multiplicados por 5. Opa, é isso, por 5. Vamos inverter aqui a ordem, tá? Os da primeira linha por 5. Os da segunda linha por 5. Os da terceira linha por 5. E os da quarta linha por 5 também. Então, o que é que nós vamos obter? 2 vezes 5, 10. Também aqui 10. Na segunda linha, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 5, 20. Aqui volta a ser 30. 10 vezes 5, 50. Aqui volta a ser 30. E aqui volta a ser 50. Então, a ordem permanece. Não há qualquer alteração na ordem da matriz. E aquele número multiplica todos os termos. Eu escolhi o número 5.
e podia ter sido qualquer número real K. Né? Então, como se multiplica uma matriz por um número real, você pega todos os elementos dessa matriz, né? É o que está dito aqui, ó. Você pega todos os elementos dessa matriz, todos, e multiplica por K. Acho também bem tranquilo. Vamos agora para a operação, agora que apresenta algum tipo de novidade. Imagine a seguinte situação que está escrita aí de vermelho, tá? Uma fábrica produz 4 tipos de veículos. Cada um deles pode ser básico ou completo. Isso está mostrado aqui nessa primeira matriz. Ó, 4 tipos de veículos, e pode ser básico ou completo. É aquela matriz que eu já usei antes. Nessas duas opções, de básico e de completo, precisa-se de 3 tipos de peças, o que é mostrado agora nessa segunda matriz, a matriz T. Enquanto a matriz S relaciona o tipo de veículo pela forma, né, a modalidade com que esse veículo se apresenta, já a matriz T, ele pega esse mesmo conceito da modalidade, agora relaciona com as quantidades de peças necessárias para fabricar um carro. Tá? Então, cada carro para ser fabricado, cada veículo para ser fabricado, seja básico, seja completo, precisa dessa quantidade aqui de peças. Bem, então a pergunta bastante razoável de ser feita é possível criar uma matriz que relacione cada tipo de veículo com o tipo de peça? Em outras palavras, uma matriz onde apareça aqui carro, caminhão, caminhonete e trator nas linhas, e básico e completo aqui nas colunas. Será que tem esses números aqui? É possível? Né? Então, vou pegar aqui um como exemplo. Esse elemento aqui, ó. Esse primeiro aqui, tá? O elemento, vou chamar de P, vai ser S vezes T, tá? Então, o elemento P1, quem seria o elemento P1? Em outras palavras, desculpa, aqui eu errei, né? Aqui não era a base completa, não. O tipo de peça, pessoal, desculpa, tá? Foi mal. O tipo de peça. O tipo de peça quais são? Parafuso, pneu e filtro. Desculpa. É essa matriz que está sendo perguntada aqui, tá? E que vai ser uma matriz, já dá para adivinhar, ó, 4 linhas e 3 colunas. Como é que eu faço para descobrir esse primeiro elemento aqui, né? O P1. Bem, ele se refere aos parafusos. Cada carro aqui, essa fábrica produziu 350 carros básicos. Só que cada carro básico precisa de 80 parafusos. Só que ele não produziu só os carros, né, produzidos, não foram só básicos, também tem os completos, que também são carros. Então, eu tenho que somar esse resultado com 90 e também sei que cada carro básico, cada carro completo precisa de 100 parafusos. Então, somando aqui, fazendo as multiplicações, somando, isso aqui vai dar 8 vezes 5, 40, vai a 4, 24, 28, seguido de 2 zeros. Então, nós temos 28.000 mais 9.000. 28.000 mais 9.000 dá 37.000 parafusos serão necessários para eu produzir os carros que essa fábrica vendeu. Então, está aqui o 37.000. Pessoal, eu tenho que fazer isso agora com todos, né? Com todos. Só que esses cálculos que eu acabo de fazer agora, eles podem ser organizados. Como assim? Eu posso pegar, então vou aqui escrever a matriz S,
formada pelos números 350, 90, 10, 14, 42, 21, 13 e 3. Essa é a matriz S vezes, note que eu quero fazer a matriz produto, que é S vezes T, então já escrevi a S. Quem é a matriz T? Está lá em cima a matriz T. 80, 5, 3. E a primeira linha, 100, 5 e 4. Então tá aí uma matriz 4 por 2, sendo multiplicada por uma matriz 2 por 3. Aí agora, olha que interessante. Essa matriz resultado, a gente já sabe que é a matriz 4 por 3, que ela tem que ter os 4 veículos nas linhas e as 3 peças na coluna. Agora, veja que interessante. Essa multiplicação que foi feita aqui, ó, nada mais foi do que pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Ou seja, o 350 foi multiplicado pelo 80 e o 90 foi multiplicado pelo 100. E depois eu somo. Então, esse resultado a gente sabe que deu 37 mil. Então, se eu quero obter agora os demais elementos, ainda, por exemplo, da primeira linha, se esse elemento, né, é o elemento P11, esse elemento aqui vai ser o P12. Ou seja, ele se refere aos pneus, né, a quantidade de pneus que vão ser necessários para produzir os carros. Só que os carros estão na primeira linha, ó, e os pneus estão aqui na segunda coluna. Então, eu devo multiplicar a primeira linha, que é 350, elemento a elemento, vezes o número de pneus, que é 5, tá? Que 350 carros básicos, e 90 carros básicos, vezes os 5 pneus que cada modelo completo precisa, né? Aqui são os completos. Então, a mesma ideia, primeira linha vezes primeira coluna, vai dar, então, quanto? Vai dar 1.500, 1.750, mais 450. Então, nós temos 2.200 pneus que serão necessários para produzir carros. E agora, para produzir a primeira, para saber a quantidade de filtros que os carros são necessários e com isso completar a primeira linha, eu tenho que pegar os carros, que são a primeira linha da primeira matriz, e multiplicar pela terceira linha da segunda coluna, que se refere aos filtros. Então, a conta é 350 carros básicos, vezes os 3 filtros que ele precisa por modelo, mais os 90 modelos completos, vezes os 4 filtros que ele precisa. Então, isso vai dar 1.050, mais 360, o que vai dar 1.410. E com isso eu completei a primeira linha. Vamos agora para completar a linha das caminhonetes. Então, para isso, agora eu tenho que passar a utilizar agora a segunda linha. Vai ficar 10 vezes 80, 10 vezes 80, primeira linha com segunda linha com primeira coluna. 10 vezes 80, multiplicando elemento a elemento. Vezes 14, caminhões produzidos, vezes os 100 parafusos que ele demanda. Então, 80 vezes 100 dá 800, 80 vezes 10, desculpa, 14 vezes 100 dá 1.400, o que totaliza 2.200 parafusos necessários para os caminhões. Agora, a primeira linha com segunda coluna. Então, você começa, quando os números são menores, você consegue fazer de cabeça. 10 vezes 5 dá 50, né? 14
vezes 5 é 70. 70 mais 50, 120. Então, se você conseguir, você pode acelerar. E, finalmente, segunda linha com terceira coluna, o 10 multiplicado pelo 3 vai dar 30. O 14 pelo 4 vai dar 56. 56 mais 30, 86. Agora, terceira linha. Esse eu vou registrar, porque são números maiores. Terceira linha. O 42 vai ser multiplicado pelos elementos da primeira coluna, 80, e o 21 pelo 100. Então, isso vai dar 320, 336, seguido de um zero. E aqui 2.100. 2.100 com 3.360, 5.460. Primeira linha agora com segunda coluna. Desculpa, terceira linha com segunda coluna. 42 vezes 5 e o 21 vezes 5. 42 vezes 5 vai dar 210. 21 vezes 5, que é metade, vai dar 105. Então vai dar 315. E finalmente com o último elemento com a terceira linha. Pega a terceira linha, o 42, agora multiplica pelo 3. E pega agora o 21 e multiplica pelo 4. Isso vai dar 126 mais 84. Isso vai dar 210. E, finalmente, agora os tratores. São os de menor número e esses vão ser os mais fáceis de fazer. Primeira linha, 13 e o 3, multiplicada pela primeira coluna, 80 e o 100. Então, 13 pelo 80 e o 3 pelo 100. 13 vezes 80 vai dar 80 mais 21, vai dar 101, seguido de um zero, mais 300. Então, vai dar 1.310. Depois, quarta linha, com segunda coluna, 13 vezes 3 dá 65. 3 vezes 15 dá 3 vezes 5 dá 15. 15 com 65 vai dar 80. E para finalizar, os elementos da quarta linha, terceira coluna, ou seja, quantos filtros eu vou precisar para produzir os tratores? 13 vezes 3, 39. 3 vezes 4, 12. E 12 com 39, 51. Então, pessoal, é uma operação que, a princípio, demanda um pouco de trabalho, mas agora tem um significado. Então, foi esse significado que eu tentei dar. Nos próximos problemas, eu não preciso dar sempre significados. Vamos fazer uma outra multiplicação aqui agora. 2, 1, 3, 4, 5 e 1. Pronto, está aqui a primeira matriz. Vou chamar aqui de matriz A. E vou agora criar a matriz B. 0, 1, 2, menos 1, 3 e 1. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. E essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Então, pessoal, posso multiplicar? Então, a primeira pergunta é essa. Pode ou não pode multiplicar? Tem que haver uma coincidência da quantidade de elementos. Vocês viram que lá que eram 2 aqui, 2 em cada linha, 2 em cada coluna. Aqui vai ser 3 em cada linha, 3 em cada coluna. Ou seja, se eu quiser multiplicar A vezes B, se eu quiser fazer isso, é possível sim. Agora, olha que interessante, né? Essa matriz A, ela é 2 por 3. Essa matriz B, ela é 3 por 2. Então, eu vou falar agora a condição, tá? Para ver aquela coincidência que aconteceu antes, tem que acontecer que esse número aqui coincida com esse. Ou seja, o número de colunas da primeira matriz, que no caso era o básico e completo lá no nosso exemplo, tem que corresponder ao número de linhas da segunda matriz, que lá a gente sabe que correspondeu, porque era formado por básico completo. E o resultado, atenção, olha que interessante, o resultado
vai ser os números que sobram aqui. Esse. Ou seja, a matriz produto, nesse caso, ela vai ser 2 por 2. Esse 2 aqui, o primeiro 2 devido a esse 2 daqui, e esse 2 daqui devido ao outro 2. Então, como é que faz agora, pessoal? Vamos lá? Então, vou escrever 2, 1, 3. Vou escrever a matriz A. Vou escrever a matriz B agora. 0, 1, 2. 1, menos 1, desculpa. 3 e 1. E vou multiplicar. Sei que vai dar uma matriz 2 por 2. Como é que ela será gerada? O elemento 1 dela vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Então, veja que agora dá para fazer de cabeça. 2 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 2 dá 6. Então, é somar 0 com 1 com 6. Que vai dar 7. Para obter o elemento da primeira linha e segunda coluna, o 1, 2 é a primeira linha agora com a segunda coluna. Então, vai dar 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 3 vai dar 3. E 3 vezes 1 vai dar 3. Então, aqui vai dar 4. Agora, os que estão faltando, o elemento 2, 1 e o elemento 2, 2. O elemento 2, 1 é a primeira linha com a segunda coluna. Desculpa, é a segunda linha, desculpa, tudo contrário. Pela primeira coluna, então vai dar 4 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 2, 2. Curiosamente também vai dar 7, coincidência. E, finalmente, a primeira linha com a segunda linha com a segunda coluna. 4 vezes menos 1, menos 4. 5 vezes 3 dá 15. E 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui vai dar 16 menos 4, 12. 12. Agora, olha que curioso. Se eu trocar a ordem das matrizes, desculpa, a ordem da multiplicação das matrizes, não a ordem em si, a ordem da multiplicação, ou seja, agora eu quero fazer B vezes A. É possível? A matriz B vezes A era uma matriz 3 por 2. A matriz B. A matriz A, ela é uma matriz 2 por 3. Esses dois números coincidem novamente. Então, posso fazer. Agora, a ordem da nova matriz P, P', ela vai ser uma matriz 3 por 3. 3 por 3. O primeiro 3 se deve a esse 3 daqui. E o segundo 3, que é o número de linhas da primeira matriz, e o segundo 3 se refere às colunas da segunda matriz. Então, vamos fazer também. Vamos fazer essa... Deixa eu apagar isso aqui. E vamos fazer essa mesma multiplicação. Quem é a matriz B? 0, 1, 2, menos 1, 3 e 1. Vezes a matriz 2, 1, 3, 4, 5, 1. Já sei que agora essa matriz vai ser uma matriz 3 por 3. Primeira linha com primeira coluna. 0 menos 4 dá menos 4. Fácil. Primeira linha com segunda coluna. 0 com menos 5, menos 5. Primeira linha com terceira coluna. 0 com menos 1, menos 1. Primeira linha gerada. Agora vamos para a segunda linha. Agora a primeira coluna. 2 com 12, 14. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Primeira linha com segunda coluna. Desculpa, segunda linha com segunda coluna. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui vai dar 16. E, finalmente, segunda linha com terceira coluna. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. E, para terminar, agora, a terceira linha
que vai ser multiplicada pelas 3 colunas. Começando por essa. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Agora com a segunda coluna. 2 mais 5, 7. E, finalmente, terceira linha com terceira coluna, 6 mais 1, 7. E veja que as matrizes não têm nada a ver uma com a outra. O que nos leva a uma afirmação muito interessante, que eu troquei a ordem dos fatores, os fatores de uma multiplicação, no caso aqui são matrizes. Eu troquei as matrizes de lugar e o resultado deu diferente. Ou seja, o que é que eu posso concluir? O produto de matrizes não é uma operação comutativa. O que é operação comutativa? Aquela operação que você troca a ordem dos elementos e o resultado não se altera. Lembre que para números, a ordem, se você trocasse a ordem dos números, probleminha aqui com a mesa, deixa eu pedir aqui pela volta, quando você, com números, você troca a ordem de números, a matriz, o resultado, que é o produto, não muda. Isso para números. Mas para matrizes, a gente acaba de ver agora com esse exemplo, que você troca a ordem das matrizes e o resultado, a matriz obtida é diferente. Então, não existe comutatividade, pelo menos de uma forma genérica, geral, para a matriz. Porque eu já mostrei a vocês um exemplo agora, acabou de ser mostrado esse primeiro exemplo, onde A vezes B de uma matriz 2 por 2, e B vezes A de uma matriz 3 por 3. Agora voltou, pessoal. Peço desculpa aí que a mesa fechou por conta própria, não foi eu que pedi, ela que quis fechar, ficou chateada comigo. Pronto, aqui tudo que a gente já falou, né? Multiplicação por número, agora sim, multiplicação de matrizes. E aí, acabo de mostrar agora a não comutatividade, né? Não é comutativo, né? Vamos escrever de forma muito clara aqui, a multiplicação de matrizes não é uma operação comutativa. Então, essa pode ser uma primeira observação interessante para ser feita. Uma segunda observação interessante é que nem sempre a gente pode multiplicar matrizes. Então, por exemplo, agora a matriz C, que é uma matriz 3 por 2. A matriz D, vou botar aqui 4, 1, 5, 7, 2 e 1. Vou criar aqui a matriz D, que é uma matriz 2 por 1. Matriz 2 por 1 é uma matriz de 2 linhas e uma coluna. Está aqui. Posso multiplicar? Posso multiplicar. Então, primeiro tem duas possibilidades. Pode ser C vezes D e D vezes C, né? C vezes D, vai haver aquela coincidência entre o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. Resposta: pode, sim, pode multiplicar. Já aqui essa outra, D vezes C, veja que no outro, o de cima eu inverti e consegui fazer. Mas D vezes C aqui vai ser uma matriz 2 por 1 por uma matriz 3 por 2. Pessoal, não há essa coincidência mais. Eles são diferentes, enquanto aqui são iguais. Ou seja, essa pode e essa não pode. E aqui, como é que vai ser? Você vai ter uma matriz 3 por 1. Então, a matriz produto aqui vai ser uma matriz 3 por 1. Ou seja, com 3 linhas e uma coluna.
Quem serão eles? Para a gente visualizar aqui. Primeira linha com primeira coluna, 12 com 28 dá 40. Depois, segunda linha com a única coluna, 3 mais 8, 11. E, finalmente, a terceira linha com a única coluna, 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. Então, a condição para poder multiplicar duas matrizes não é a mesma da adição e da subtração. A adição e a subtração, a gente tem que ter a mesma ordem. E agora, aqui na multiplicação, não. Para poder multiplicar, precisamos que o número de linhas, o número de colunas da primeira matriz, o número de colunas da primeira matriz, coincida com o número de linhas da segunda matriz. Senão, isso não é possível. Outro comentário interessante é que existem elementos neutros nessa operação que nós acabamos de falar agora. Quem seriam eles? Qual é a matriz aqui? É o que eu vou botar aqui, que eu vou somar com a matriz 2, 4, 5, 3, e vai dar a matriz 2, 4, 5, 3. Com a operação de adição é muito fácil de adivinhar que aqui tem que ser 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Uma matriz assim é chamada, nós já apresentamos na aula, no vídeo 1, é uma matriz nula. Então, a matriz nula é o elemento neutro da operação de adição e de subtração. E agora, aqui nessa outra, quem eu vou botar aqui, de tal forma que a matriz 2, 4, 5, 3, a mesma matriz do exemplo passado, multiplicada por ela, dê a própria matriz. Bem, então aqui eu vou ajudar vocês, vou quebrar o galho de vocês e vou dizer que vai ter que ser a matriz identidade. Lembram dela? Uma matriz que na diagonal principal tem uns e fora da diagonal principal tem zero, ou seja, uma matriz diagonal, quadrada e diagonal, tá? Então, só existe matriz de identidade quadrada. Por quê? Porque uma matriz 2 por 2, multiplicada por uma matriz 2 por 2, veja que esses dois números coincidem, aí eu posso multiplicar assim, e a resposta vai ser esse número e esse aqui. Então, vai ser também uma matriz 2 por 2. Para provar que funciona, vamos fazer. Primeira linha com primeira coluna. 2 vezes 1 mais 4 vezes 0. Vai dar o 2. Primeira linha com segunda coluna. 2 vezes 0 mais 4 vezes 1. Vai dar o 4. Segunda linha com primeira coluna. 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. Então, esse cara vai dar o 5 daqui. E, finalmente, 5 vezes 0 mais 3 vezes 1. 5 vezes 0 mais 3 vezes 1 vai dar, deixa eu escrever aqui, 5 vezes 0 mais 3 vezes 1 vai dar o nosso 3. Então, estão apresentados os elementos neutros. Apresentados os elementos neutros, podemos chegar no último tópico da aula de hoje, que é o que eu queria apresentar. Vou apresentar o que é matriz oposta e o que é matriz inversa, né? Com atenção especial para essa daqui. Na adição, essa matriz aqui vai ser a oposta. Na multiplicação, essa matriz aqui vai ser a inversa, tá? E qual é a propriedade de números que eu apresentei aqui? Na adição de números, quando você soma o 5 com um número oposto, vai dar o elemento neutro, que é 0. O oposto de 5 é menos 5. 6, qual é o oposto de 6? Menos 6. Continua dando o elemento neutro. Veja então que aqui está dando o elemento neutro, que é a matriz nula, né? Matriz nula. Aqui, mesma coisa, ó, para multiplicação. O número 5 vezes o inverso dele, então olha os nomes, oposto e inverso com números. O inverso, o oposto de 5 é menos 5, a gente também pode usar a palavra simétrico. E o inverso de 5 é 1/5. E a multiplicação dos dois vai dar o elemento neutro, pessoal, da multiplicação, que é o número 1. Veja que aqui também deu a matriz identidade.
Então, nessas duas proposições aqui, eu estou querendo mostrar que uma matriz, vezes a sua oposta, né? Uma a gente chama posta, outra a gente chama de inversa, vai dar o elemento neutro. E aí, pessoal, como é que faz agora para achar essa matriz? Já relembrei, para números, agora com matriz. Aqui é muito fácil, né? Qual é o número que somado aqui, por exemplo, no primeiro elemento, com 2, que somado, qual é o número que somado com 2 vai dar 0. Então, não é difícil perceber que se essa aqui é a matriz a sua matriz oposta menos A vai ser trocar o sinal de todos os termos, né? Sem nenhuma dificuldade. Porque na hora que eu somar o 2 com esse menos 2, daqui, vou colocar aqui, vai dar 0. Na hora que eu somar o 4 com o menos 4 daqui, vai dar 0 também. E assim com todos. Então, esse do lado de cá, bem tranquilo. Já esse do lado de cá, não é tão simples assim. Já sei, pelo menos, que ela é uma 2 por 2. Porque a identidade aqui deu 2 por 2. Se ela é 2 por 2, só o que eu sei dela é que ela tem 4 elementos. O elemento A, o elemento B, o elemento C e o elemento D. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que fazer a multiplicação. Não tem outro jeito, né? Eu quero obter que matriz é essa, que matriz inversa é essa, né? Esse é o meu objetivo. Quem é a matriz inversa da matriz original, tá certo? A mesa voltou a dar uma travadinha, vamos ver se ela destrava rápido, torcer. Esperando o retorno. A mesa agora ficou toda preta aqui para mim. Vamos ver se volta. Aguardando. Mais um pouquinho. Aguardando mais um pouquinho. Torcendo que aconteça logo essa volta. Pronto, voltou. Ainda bem. Então, como é que é? Falei antes da hora. Ela voltou, mas voltou a travar de novo. Galera, pronto. Acho que agora a mesa está ok. Pronto. Essa é a matriz A, original, e eu quero achar a matriz inversa. Atenção, matriz inversa simbolizada com esse menos 1 aqui, que é o mesmo que eu uso para números, né? Quando eu faço 5 elevado a menos 1, eu faço, é a mesma coisa que 1/5. Quando eu faço 6 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1/6, ou seja, o inverso, tá? Então, a simbologia vai ser esse A menos 1. E quem são esses elementos aqui, A, B, C, D? Então, eu tenho que multiplicar a linha pela coluna e igualar com esse resultado. Vai gerar uma equação. A linha pela coluna aqui, igualar com esse outro. Vai gerar uma segunda equação. A linha com a coluna aqui, igualar com esse outro. Gerar a terceira equação. E a linha com esse outro, ou seja, vai gerar um sistema de equações. Então, eu vou aqui justamente nesse exemplo agora, como é que eu faço para achar isso? Então, eu sei que é uma matriz que vai ter a mesma ordem, então eu chamo de A, B, C, D, e vou multiplicar 2, 5, 1, 3 por A, B, C, D, e vai gerar a matriz identidade, que é o elemento neutro. Essa é a ideia básica. Qual é a ideia básica? Uma matriz multiplicada pela sua inversa tem que dar a identidade. Gente, essa é a ideia de partida, tá? Que eu estou usando aqui. Então, multiplicando agora 2A, então primeira linha com primeira coluna, vai ficar 2A mais 5C. O elemento da primeira linha e primeira coluna. Ele tem que ser igual a quem, pessoal? Tem que ser igual a 1.
Já a primeira linha com a segunda coluna, eu vou gerar o resultado 2B mais 2B. A mesa agora ficou... A mesa voltou a fechar, pessoal. Ela hoje não está amiga, nem um pouco. Vamos insistir e abrir a mesa. Provavelmente ela vai voltar para o início, como já aconteceu uma vez na aula de hoje. Pronto. Vamos retomar a nossa tela. Pronto, aqui foi a multiplicação. Aqui foram os elementos neutros. E aqui foi a apresentação da matriz inversa. Agora sim, voltamos. Então, primeira linha com segunda coluna, 2B mais 5D igual ao zero, que é o elemento correspondente. Depois, segunda linha com primeira coluna, 2A não, A, foi mal, mais 3C igual ao elemento correspondente aqui, que é o zero, e com isso formou um sistema de duas equações e duas incógnitas. E, finalmente, agora, segunda linha com segunda coluna vai dar 1 vezes B, vai dar B mais 3D igual a 1. Então, você resolve o sistema agora, não tem jeito. Esse aqui eu vou usar a adição, vou repetir a primeira equação, e vou multiplicar essa equação aqui por menos 2, para poder cancelar o A. Vai ficar menos 2A, menos, multiplicando todo mundo por menos 2, hein, pessoal? Menos 6C igual a 0, somando todo mundo, 6C, 5C menos 6C vai dar menos C, aqui vai cancelar, vai dar 1. Acabo de descobrir que C vale menos 1. Se C vale menos 1, A vale quanto? A somado com 3 vezes menos 1 dá 0. Então, A vale 3. Acabei de achar A também. O outro sistema agora, ideia análoga. Eu vou multiplicar essa aqui por menos 2. Então, a primeira eu vou repetir, não vou fazer nada com ela. E a segunda vai ficar menos 2B menos 6D igual a menos 2. Soma aqui as duas equações. Esse cara cancela. Mais D com 5D com menos 6D menos D igual a menos 2. Acabo de descobrir que D vale 2. Se D vale 2, a variável B vale quanto? B mais 3 vezes 2 igual a 1. 3 vezes 2 dá 6, vai ficar 1 menos 6 menos 5. Com isso, pessoal, a matriz inversa, ela era aqui A, B, C, D, então acabei de achar que ela é o A, 3, o C, menos 1, o B, menos 5 e o D, 2. Se você multiplicar agora essa matriz, a matriz original, 2, 5, 1, 3, por essa matriz que eu acabei de achar, que é a matriz inversa, atenção, tem que dar o que como resultado, pessoal? Tem que dar a identidade. Então, vamos fazer uma verificação para saber se realmente vai dar e se realmente acertamos. Esse vezes esse. 6 somado com menos 5 dá 1. Beleza. Foi a primeira linha com a primeira coluna. A primeira linha com a segunda coluna. Menos 10 com mais 10, 0. Depois, segunda linha com primeira coluna, 3 com menos 3, 0 também. E, finalmente, menos 5 com mais 6, 1. Conforme queríamos, esperávamos, o resultado foi a matriz identidade. Então, a matriz inversa foi achada. Agora, pessoal, essa foi a matriz inversa 2 por 2. Imagine se fosse agora uma matriz inversa de uma matriz original, a 3 por 3. Se uma matriz 2 por 2 gerou dois sistemas com duas incógnitas em cada sistema, uma matriz 3 por 3 vai gerar 3 sistemas com 3 incógnitas. O que quer dizer que isso vai dar muito trabalho.
E é por isso que a gente vai ver na próxima aula, depois que a gente falar de determinantes, a gente vai falar do conceito de matriz cofator. Então, como matriz cofator vai ser muito útil para a gente, tá, pessoal? Bem, isso é uma lista de exercícios com respostas, são 19 questões, começando aqui da questão 1, né, até a questão aqui 19, com respostas. Sugiro agora que vocês exercitem, tá, pessoal? Então é isso. Vamos encerrar a nossa aula. Vamos finalizar a nossa aula. Parar o compartilhamento, né? E é isso. Fizemos o que nós nos propusemos para essa aula de hoje. Adição de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de matrizes por número, multiplicação entre duas matrizes e seu significado, que é o mais interessante, e a questão dos elementos neutros das operações, a matriz nula, a matriz de identidade, a questão da não comutatividade da multiplicação e como achar a matriz inversa. A matriz inversa vai ser muito útil, pessoal. Então, dê atenção para ela. É isso, galera. Agradeço a atenção, interrompendo a gravação.